que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala galera, estamos aqui em mais uma de nossas aulas. Vamos falar sobre a lei de tortura. Então, lei essa fácil que você vai levar para a sua prova. Você vai ver que eu não tenho o quê? Que eu não tenho uma lei muito extensa, né? Os seus artigos são poucos. Nós vamos analisar aqui no bloco de hoje como é que esse assunto pode vir a ser cobrado na hora da sua prova. Então, você vai acompanhar, você vai responder essas questões aqui comigo, certo? Lembre-se, abre aí a lei de tortura, que é a 9.455, esteja com papel, caneta na mão e vá anotando os principais tópicos, os principais artigos e esquematizando todo o assunto. Então vamos lá, eu quero que você acompanhe comigo a primeira questão. A primeira questão, ela vai falar o seguinte, um negócio bem fácil, ó. Acompanha comigo. José, após longa apuração, foi acusado pelo Ministério Público pela prática de crime de tortura no exercício de suas funções públicas. Considerando a robustez das provas existentes, consultou seu advogado a respeito das consequências de eventual condenação criminal, mais especificamente em relação à sua situação funcional, pois ocupava cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo. Então, vamos lá, do Poder Executivo do Estado Alfa. Então, vamos lá. O advogado respondeu corretamente que, ante os termos da 9.455, José. Então, presta atenção aqui o que aconteceu com José. Ele foi condenado à pena de tortura no exercício da função pública, né? Nesse caso, o que eu quero saber? Ó, vou ler um artigozinho massa para você agora, letra de lei. Eu quero que você abra a sua lei de tortura lá no artigo 1º, parágrafo 5º e acompanhe um negócio aqui comigo. Então, vamos lá. Ó, acompanhe aqui um negócio comigo que é o seguinte. Constitui crime de tortura. Primeiro, vou te dizer o que é o crime de tortura. Presta atenção. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Bora lá. Primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderno. Eu vou ter o crime de tortura lá no artigo 1º, inciso 1, tá certo? Lá no artigo 1º, inciso 1, ele já conceitua quando a gente constranger. Então, você vai procurar essa palavrinha aqui, mas ela não vai ser o que vai misturar a tua cabeça na hora da prova, não. Mas anota aí, ó. O agente vai constranger aquela pessoa. Mediante o quê, professor? Ele vai usar violência, ele vai usar grave ameaça. Mas o que eu quero que você preste atenção? Esse constrangimento, mediante o uso de violência, mediante o uso de grave ameaça, vai causar ao agente um sofrimento. E esse sofrimento tanto pode ser físico como pode ser mental. Ah, professora, quer dizer que eu posso torturar uma pessoa mentalmente? É isso? Claro que pode.
Então você tá mexendo com o psicológico daquela pessoa. Você tá o quê? Agredindo, você tá ferindo o psicológico daquela pessoa. Não é só você amarrar a pessoa com a mão pra trás, de cabeça pra baixo, deixar ali ela 3 dias sem comer, sem beber água. Não é só isso, não. Você também pode torturar ela mentalmente, beleza? Pronto. Isso aqui é a lei de tortura, é o conceito básico. Mas para responder essa questão, eu quero que você acompanhe comigo o parágrafo 5º, que ó, a condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Eu tô falando de quê, professora? Eu tô falando dos efeitos da condenação. Eu tô falando dos efeitos da condenação que estão estabelecidos no parágrafo 5º. Claro, esse efeito da condenação, para perder a função cargo público, a gente tem que primeiro ter um cargo público, não é isso? O crime de tortura é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime comum. Quando ele é praticado pelo agente público, causa aumento de pena, e nós vamos ver isso na aula de hoje, beleza? Quando eu tenho um agente público praticando aquele crime de tortura, olha o efeito aqui da condenação. A perda do cargo, do emprego e da função pública, né? E a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena. Do prazo da pena. O que eu quero que você memorize aqui? Se a pena privativa de liberdade dele é de 10 anos, ele vai passar quanto tempo interditado para o exercício do cargo público dele? 20, porque o dobro de 10 é 20, ali, coisa mais linda. Pois é isso mesmo, tá certo? Lembrando que quando eu falo do crime de tortura, esse efeito aqui, ó, ele é automático. Maravilha? Vamos voltar para a questão, então. Então, vamos voltar aqui para a questão e olha, se é que a gente já consegue responder, será que já? Com certeza. Então, o José, né, praticou o crime de tortura. O advogado respondeu corretamente que ante os termos da 9.455, letra A, deve perder o cargo de provimento efetivo e não mais poderá ingressar no serviço público, mesmo após o período de 5 anos de reabilitação. Então, ele não mais poderá ingressar, será? Não, né? Tá errado. Então, vamos ver a letra B. Ficará suspenso do cargo em provimento efetivo durante o período de cumprimento de pena, não tendo direito à remuneração correspondente. Não, você acabou de ver aqui os efeitos da condenação comigo, tem nada a ver com isso aí que está estabelecido na letra B. Olha a letra C. Deve perder o cargo em provimento efetivo, mas não a óbice, a que reingresse no serviço público a qualquer tempo, caso preencha os requisitos exigidos. Errado, né? Ele tem que passar aí o dobro do prazo da pena. Letra D. Deve perder o cargo de provimento efetivo e sofrerá, beleza, ele perde o cargo aqui, né? E sofrerá interdição para o exercício do cargo, função e emprego público, pelo quê? Dobro do prazo da pena, letra D. Cuidado, porque o examinador às vezes troca isso daqui, por isso que eu coloquei no quadro em vermelho. Ele troca pelo triplo, por exemplo, te induzindo a erro. E a letra E. Terá sua situação funcional apreciada pela autoridade administrativa competente, que somente não aplicará a sanção de perda de cargo se houver bons antecedentes. Não tem nada a ver. Então, gabarito bonitinho, letra D, respondemos a nossa primeira questão. Vamos para mais uma? Olha aqui a questão de número 2. Ah, professora, mas aí tá fugindo do... o meu concurso é só certo e errado, né? Modalidade CESP, meu concurso é de alternativas. E aí tá misturado, você aprende do mesmo jeito. Vamos lá para a segunda questão. Acompanha comigo. A legislação brasileira define tortura como constrangimento. Será que eu tenho a ideia do constrangimento? Com emprego de violência ou grave ameaça, de modo a causar sofrimento para se obter informação ou para provocar ação ou omissão com o objetivo de discriminação racial, religiosa ou ainda como forma de castigo. E aí, professora, será que tá certo ou será que tá errado? Vamos para mais um pouquinho de letra de lei. Eu quero que você ainda continue no artigo 1º e acompanhe comigo o seguinte.
Olha o que é que o artigo 1º, lá no inciso 1, ele vai estabelecer para você as espécies de tortura, tá certo? Vou só colocar aqui no quadro para tu, não vou escrever, mas vou explicar. Então, acompanha comigo o artigo 1º, ele diz assim, ó. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Isso é tortura. Você está torturando aquela pessoa com um objetivo. Você quer que aquela pessoa, ela faça o quê? Você quer que aquela pessoa, ela preste alguma declaração, ela confesse aquele crime, tá certo? Ela te dê alguma informação, então isso é considerado tortura prova. Vou colocar aqui só o artigo para ti, tá certo? Ó, eu tenho a ideia da tortura prova. Você quer com aquilo o quê? Criar uma prova, não é? Então, aqui você tem a ideia do artigo 1º, inciso 1, a linha A. Perfeito? Olha o que é que a linha B ela vem trazer. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Aqui tu tá torturando aquela pessoa com o objetivo daquela pessoa praticar um crime, tá certo? Então aqui eu tenho o próprio conceito de tortura crime para criar uma ação, né, ou uma omissão de natureza criminosa. Então, ó, a linha B traz essa ideia de tortura crime. Olha a linha C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Se o objetivo que leva você a torturar aquela pessoa é a religião que ela exerce, é a raça, a religião que ela acredita, né, que ela pratica, é a raça dela, eu tenho uma tortura discriminatória, tá certo? Então aqui eu tenho uma tortura discriminatória e você vai anotar aí também. Aqui eu tenho a ideia da tortura discriminatória. Ó, tá lá no artigo 1º, inciso 1, a linha C. Perfeito, professora. Perfeito, perfeito, perfeito. Cadê? Vamos voltar aqui para a questão. A questão ainda fala o seguinte, ó. Modo a causar sofrimento, para ter informação, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou ainda como forma de castigo pessoal. Então, quando eu tenho essa ideia aí de praticar o castigo pessoal, eu tenho o conceito de tortura-castigo. Também tá correta, tá certo? Também tá na lei, só não tá mais aqui nas alинhas. Mas, ó, segunda questão, perfeitinha, pode marcar. Traz as hipóteses, os conceitos de tortura e vamos para frente. Vamos ver a terceira questão. Olha o que é que a terceira questão ela vem estabelecer aqui pra gente, ó. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que aceita fiança? Será que o crime de tortura aceita fiança? Você vai anotar aí, ó, que quando eu falo do crime de tortura, ele é um crime inafiançável, certo? Ele é um crime inafiançável e ele é um crime insuscetível. De quê, professora? Insuscetível de graça, insuscetível de anistia, insuscetível de indulto. Professora, ele é imprescritível? Não. Eu tenho 2 crimes imprescritíveis, né? É o bizuzinho da ração. Eu tenho racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito. Mas você vai anotar esse bizuzinho aí referente à tortura. Aceita fiança? Claro que não. Letra B. Pode ser anistiado? É insuscetível de anistia. Letra C. Não pode ser praticado por agente público. Será que não? Claro que pode. A causa de aumento de pena que nós vamos ver na questão correspondente. Letra D. A pena é aumentada se cometido contra criança ou adolescente. Ó, já anotou isso daí? Vou apagar de novo aqui. Preste atenção. Preste atenção na letra D e vamos ler aqui mais um negocinho da nossa letra de lei. Eu quero que você abra aí o parágrafo 4º da nossa lei de tortura, porque ela vai dizer o seguinte: aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Ou seja, causas de aumento de pena. Aumento de pena. Onde é que você viu isso daqui? No artigo 1º, lá no parágrafo 4º. Primeiro,
Quanto é que aumenta a pena aqui do agente? A pena do agente vai aumentar de 1/6 até 1/3. Acompanha comigo as situações, ó. Parágrafo 4. Aumenta-se de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Perfeito. Cometido por agente público. Ele é o sujeito ativo. Foi o agente público que cometeu. Ele não é a vítima. Foi ele que torturou. Tortura é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Se essa pessoa é agente público, a pena aumenta. Segundo caso, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Então, vamos lá. Ó, eu tenho a ideia da criança, gestante, pessoa com deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Outra hipótesezinha que aumenta a pena. Olha aqui o inciso 3. Se o crime é cometido mediante sequestro. Se o crime é cometido mediante sequestro. Sequestrei uma pessoa e ainda torturei. Aqui, quando eu falo da criança, do gestante, da pessoa com deficiência, do adolescente, do maior de 60 anos, essas pessoas são vítimas. Quando eu falo do agente público, ele é autor. Maravilha? Vamos voltar para a questão, então. Nesse caso, ó, letra D diz o seguinte: a pena é aumentada se cometido contra criança ou adolescente. Está correta? Perfeita letra de lei. E a letra E, a pena é diminuída se cometida mediante sequestro? Diminuída não, é aumentada, né? É aumentada. Então, gabarito, letra D, vamos para frente. Olha a questão de número 4. Quarta questão vai falar assim, ó. Situação hipotética. Um servidor público federal, no exercício da atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude do excesso na imposição de disciplina com a mera intenção de aplicar medida educativa. Presta atenção. Sem lhe causar sofrimento. Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura? Claro, né, professora? Claro que sim. Essa daí era a única que eu sabia de todo esse material. Errado. Por quê? Acabei de te dar o conceito de tortura. Quando a gente está constrangendo mediante emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento, seja ele físico ou mental, mas sofrimento eu tenho que ter. Então, nesse caso, como a quarta questão especifica que eu não tive sofrimento nenhum, você vai marcar que ela tá o quê? Erradona. Erradíssima. Vamos para mais uma. Acompanha comigo a questão de número 5. Olha a questão de número 5. Assinale a opção correta em relação às disposições estabelecidas na nossa lei de tortura. Letra A. A configuração de crime de tortura exige a prática de violência? Não, posso ter grave ameaça. Então, não exige a prática de violência. Acabei de explicar. Letra B. Para a caracterização do delito de tortura, é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir um fim específico, como a obtenção de informação, declaração ou confissão sobre determinado fato. Professora, tu colocou aí, né? Sim, mas às vezes, quando, por exemplo, você vai torturar um preso, existe a tortura só por torturar, sem que você tenha uma finalidade específica. Eu citei aqui as alíneas que elas têm uma finalidade, tá certo? Mas às vezes você tortura só por torturar, sem qualquer finalidade. Então a letra B tá errada. Letra C. O agente que se omite em face das condutas previstas nessa lei, quando tinha o dever de apurá-las, incorre nas mesmas penas previstas para o crime nela descritos. Ó, vamos voltar aqui mais uma vez. Tá errada? Vamos voltar mais uma vez no texto legal, que eu vou te mostrar o seguinte. Existe a tortura omissiva, certo? Acompanha comigo o parágrafo 2º do artigo 1º, que diz o seguinte: aquele que se omite em face dessa conduta quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Presta atenção. Se você tem o dever legal de evitar a tortura, você vê um agente praticando a tortura e você nada faz, você se omite, você responde pela tortura omissiva. Mas olha que a pegadinha da questão não é a mesma pena.
É a única modalidade de tortura que admite uma pena de detenção. É a tortura omissiva. Então, voltando para a questão agora, aqui está errada a letra C, porque ela diz que eu tenho a mesma pena e eu não tenho. Olha a letra D. A perda do cargo público não é efeito automático. Tá no teu material se tu tá copiando o quadro. É efeito automático, sim, da sentença. E a letra E só poderia ser: não se exige que o sujeito ativo da tortura seja agente público, como eu te falei. Qualquer pessoa pode torturar qualquer pessoa. Você está aí sentado assistindo aula, pode torturar o coleguinha do seu lado para pegar a vaga dele, não pode? Estou dizendo que tem a possibilidade, estou dizendo que você deve fazer isso. Pode. Quando eu tenho uma tortura praticada pelo agente público, isso aqui é causa de aumento de pena. Mas pode ser por agente público ou pode ser por qualquer pessoa. Então, não se exige que o sujeito ativo seja agente público? Não. Beleza? Quinta questão, gabarito, letra E. Facinho, linda, maravilhosa. Vamos para mais uma questãozinha, questão de número 6. Olha o que é que a sexta questão ela vem estabelecer aqui pra gente. Seguinte, o agente penitenciário que detém a guarda de um sentenciado e como forma de aplicar-lhe um castigo, o ameaça de morte e o submete a intenso sofrimento físico, com emprego de choque elétrico e submersão à água para asfixia parcial, causando-lhe lesões corporais simples, responde pelo crime de tortura, que absolve o crime de ameaça e lesão corporal. E aí, professora, será que tá certo isso daqui? Tá certíssimo. Lembre-se de um princípiozinho lá do direito penal, chamado princípio da consunção. O crime fim absolve o crime meio. Beleza? Beleza, beleza? Vamos aqui só a letra de lei para eu te explicar o seguinte, ó. Cuidado para você ainda, nessa mesma pegada, não confundir a tortura castigo com os maus tratos. Quando a questão é especificar que o agente está causando intenso sofrimento, não é um simples maus tratos, já passa para a tortura, tá certo? Acompanha comigo aí o parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte, ó. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 10 anos. Ou seja, quando a tortura resulta lesão grave ou gravíssima ou morte, eu tenho as qualificadoras. Parágrafo 3º especifica isso. Voltando para a questão então, né? A questão de número 6 está corretinha. Vamos para a nossa última questão, questão de número 7. Bora gabaritar isso daqui. Questão de número 7 fala o seguinte. Na chamada tortura para a prática de crime, a consumação ocorre. Professor, o que é isso? Essa daqui, ó, é a tortura crime que eu te expliquei, que está lá no artigo 1º, inciso 1, a linha B, tá certo? Quando é que ela está consumada? Letra A. Quando é obtida em razão da discriminação racial ou religiosa, não, isso aqui é a tortura discriminatória, né? É a tortura discriminatória. Letra B. Apenas quando ocorre lesão corporal de natureza grave ou gravíssima na vítima, isso aqui vai ser a qualificadora, não o momento consumativo. Letra C. Apenas quando a violência ou grave ameaça causar sofrimento físico à vítima. Não, pode causar sofrimento mental também. Só poderia ser a letra D, vamos ver? Quando a violência ou grave ameaça causar sofrimento físico ou mental na vítima. Traz o próprio conceito de tortura. Gabarito da 7ª questão, então, letra D. Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco referente à lei de tortura aqui em exercícios, mas não acaba por aqui. Eu quero que você agora clique no nosso próximo bloco para darmos seguimento ao nosso assunto. Até já já! O que você está esperando para ser o objetivo B? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos.
Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala galera, estamos de volta em mais um de nossos blogs referentes à lei de tortura. Então, você já acompanhou no bloco passado, você já teve assim o primeiro contato, viu como a lei é pequena, é fácil de memorizar os principais tópicos, não é isso? Então agora nós vamos fazer o quê? Mesma pegada, vamos responder mais questões, vamos falar mais um pouco sobre a nossa lei linda e maravilhosa que é a lei de tortura. Mas para isso eu quero que você acompanhe comigo a questão de número 1, porque ela vai falar o seguinte. Primeira questão na tela vai dizer que, ainda sobre a 9.455 e suas alterações, aquele que se omite em face das condutas que constitui crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Então, vamos voltar aqui para a letra da lei e eu vou te explicar um negócio que eu já havia falado na aula passada. Eu quero que você abra aí o seu artigo 1º lá no parágrafo 2º, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Vamos lá. Eu tô falando de quê, professora? Eu tô falando da ideia da tortura. Você pode colocar assim, ó, tortura, omissão, tá certo? Você sabe que omissão é um deixar de fazer, não é? É. Mas será que todo mundo responde por esta tortura omissiva? Não. Você acabou de acompanhar aí comigo na letra da lei. O agente, ele tinha um dever legal. Qual era o dever daquele agente? O dever daquele agente era evitar aquela tortura, era apurar aquela tortura. No entanto, ele se omite, meu filho, ele fica caladinho na dele e nada faz. Nesse caso, quando ele deixa de fazer, né? Ele deixa de evitar, ele deixa de apurar para ficar ali caladinho na dele, ele responde pela tortura omissiva, pela tortura omissão, que você também observou que eu tenho aqui uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Ó. Se vier tortura ou omissão associada à reclusão, você já sabe que tá errado. Se vier outra tortura associada à detenção, você já sabe também que tá errado. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Nesse caso, né? Assim, só colocar aqui ó, o artigo 1º, parágrafo 2º, que eu esqueci. Já para deixar o teu caderno aí organizado. Então, coloca aí, ó. Artigo 1º, parágrafo 2º da nossa lei de tortura, tá certo? Que se omite em face dessa conduta quando tinha o dever de evitá-lo ou apurá-lo, corre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Vamos voltar para a questão. Então, nesse caso, o que a questão vai cobrar de você? Seguinte, vai cobrar um negócio fácil. Letra A, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Já matei, né? Já matei, já tá no teu caderno. Professora, será importante também eu ficar memorizando pena 2 a 3, 4 a 5? Não muito, tá? Depende muito da banca do seu concurso, né? Cobrar pena. Então, você analisa o perfil da banca. Mas, no geral, é mais importante que você saiba identificar. Você observe como uma lei dessa, que só tem um crime que cobre detenção. Você memoriza essa diferençazinha, né? Para não confundir na hora da prova. Vamos ver o resto, vamos ver a letra B. A pena é reclusão. Apareceu o quê? Apareceu omissão associada à reclusão, tá errada. A pena é reduzida até 1/3 por causa da omissão. É reduzida? Não é causa de redução de pena, é uma modalidade de tortura. E a letra D, não será penalizado, uma vez que não há penalidade prevista na lei para essa conduta. Acabei de te dizer que existe sim a penalidade para esta conduta. Então, você vai pegar a primeira questão e já marcar que o gabarito correto é a letra A. Vamos para mais uma, vamos para a questão de número 2. Olha o que é dito na questão de número 2. Pratica um crime de tortura, né?
policiais rodoviários federais que, dentro de um posto policial, submetem o autor do crime a sofrimento físico, independentemente da sua intensidade. Professora, será que a intensidade ela não é contabilizada, não é levada em consideração quando eu vou analisar a tipificação do crime? Não vou colocar isso aqui no quadro, eu vou ler para tu. Abre aí o artigo 1º, inciso 1 da letra da lei. Vou ler para ti. Por que você não vai colocar no quadro, professora? Porque eu já coloquei no bloco anterior, já está no teu material. Primeira parte da lei de tortura. Olha aqui, ó. Constitui crime de tortura. Li o artigo 1º. Acompanha comigo o inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou sofrimento mental. Professora, será que quando eu estou constrangendo esse agente, submetendo ele a esse sofrimento físico ou a esse sofrimento mental, independe, né? Não é isso que a questão diz? Vamos voltar para a questão. Independe da intensidade desse sofrimento? Errado, tá certo? Você já viu aqui comigo que eu tenho que submeter o agente, esse X ficou bem em cima do parêntese. Eu tenho que submeter o agente a um intenso sofrimento físico, a um intenso sofrimento mental. Então, não independe da intensidade, não. Até porque às vezes, aquilo ali vai configurar um crime de maus tratos, um crime de lesão, não necessariamente chegar a torturar. Observa que a tortura é algo bem mais grave, bem mais severo do que uma lesão corporal, não é? Então, nesse caso, você vai pegar a sua questão de número 2 e marcar que ela está errada, tendo em vista ela dizer que independe da intensidade. Maravilha! Gabaritou? Fácil, né? Como eu te disse, lei de tortura ela não é complicada, é uma lei pequena que você rapidinho, 5 minutinhos você lê e aí vai respondendo questões, responda o máximo na sua preparação, o máximo de questões que é para, de fato, fixar esse conteúdo. Vamos para a questão de número 3. Olha o que é dito na terceira questão. Seguinte. O crime de tortura, letra A, é praticado pela autoridade competente que decreta a condução coercitiva de investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Então, aqui eu tenho tortura quando eu vou realizar a condução coercitiva de investigado de forma descabida. Eu posso ter um abuso de autoridade, algo do tipo, mas tortura? Não. Lembre-se do conceito de tortura, é causar aquele intenso sofrimento físico, né? Aquele intenso sofrimento mental, constranger aquela pessoa mediante violência ou grave ameaça, o que não tem nada a ver com esse conceito aí da letra A da terceira questão. Vamos ver se o gabarito é a letra B. Letra B diz assim, ó. Pode ser praticado por omissão daquele que tem o dever de apurar a conduta de quem submete pessoa presa a sofrimento físico ou mental por intermédio de práticas de atos não previstos em lei e não o faz. E aí, é o mesmo raciocínio, ó, vem aqui pro quadro de novo. É o mesmo raciocínio que eu te expliquei para responder a questão de número 1 referente à tortura omissão. Pode ser praticado pelo agente público, professor, que se omite quando ele tinha um dever de evitar, quando ele tinha um dever de apurar, ele se omite. Ele responde ele responde a tortura na modalidade omissiva. Então, nesse caso, letra B está gabaritando certinho a terceira questão. Letra C fala assim. Possui eficácia preventiva escassa por restringir a autoria ao agente público. Professora, eu nem entendi. Se tu entendeu isso daqui, ó, tu já mata a questão que tá errada. Vai restringir a autoria ao agente público, quer dizer que só o agente público pode praticar o crime de tortura. Tá errado? Você viu no bloco anterior que quando o agente pratica o crime de tortura, ele tem causa de aumento de pena, não é? Então lembre-se, a pena dele aumenta de 1/6 a 1/3. Não somente pode ser praticado por agente público, certo? Letra D. Enseja o reconhecimento do concurso material de crimes se cometido mediante sequestro. Professora, o que é que quer dizer esse concurso material de crime se cometido mediante sequestro? Concurso material tu encontra lá no artigo 69 do Código Penal. Vai falar que o agente ele vai responder pelos 2 crimes, tá certo? Pelo crime de sequestro e pelo crime de tortura. Por que tá errado? Pelo princípio da especialidade.
Você já viu aqui comigo que lá no parágrafozinho que trata das causas de aumento de pena, a última causa de aumento de pena é quando aquele crime é praticado mediante sequestro. Então, o sequestro não vai gerar a ocorrência do concurso material de crimes, mas sim vai aumentar a pena do agente. E a letra E? É inafiançável e insuscetível de aplicação de penas restritivas de direito em substituição às penas privativas de liberdade. Errado. Lembra aqui do negócio comigo. Ó, para quem já é meu aluno, já tem mais tempo, já tem essa tabelinha aí, mas se você ainda não tem, é chegada a hora. Vou estabelecer aqui uma tabelinha para você que vai servir tanto para a lei de tortura, para a lei de crimes hediondos, para a lei de tráfico, para o direito constitucional, para tudo na vida, beleza? Vamos lá. Vamos começar fazendo essa questãozinha, essa tabelinha, pelos crimes insuscetíveis, não são suscetíveis, insuscetíveis. De quê, professora? De graça, anistia e ainda de indulto. Maravilha! Segunda parte da tabelinha, você vai colocar aqueles crimes inafiançáveis. E última parte da tabelinha, você vai colocar os imprescritíveis. Não prescrevem, o Estado não perde o seu jus puniendi. Como é que você vai preencher essa sua tabelinha magnífica, maravilhosa, coisa mais linda, maravilhosa? Seguinte, desculpa. Seguinte, ó. Você vai começar aqui nos crimes insuscetíveis de graça e anistia e indulto pelo bizuzinho do 3TH, certo? Que é isso, professor? Seguinte. Você vai começar aqui preenchendo com o 3TH. Você vai colocar que eu tenho o tráfico, eu tenho o terrorismo, eu tenho o crime de tortura, que são os 3 crimes, né? As 3 modalidades de equiparação aos crimes hediondos e também os crimes hediondos. Beleza! Primeira parte da tabelinha. Aí, tu vai lá para a última. Quais são os crimes que não prescrevem, professora? Que o Estado não perde o seu jus puniendi? Bizuzinho da ração, não é isso? Eu tenho a ideia do racismo e a ação de grupos armados, de grupos civis armados contra o Estado, contra a ordem constitucional, o Estado democrático de direito. Beleza, ó, aqui eu tenho a ração e aqui eu tenho um 3TH. Os crimes inafiançáveis, essa partezinha aqui do meio da tabela, sabe o que é que você faz? Você pega a primeira, você pega a segunda e joga a galera toda aqui. Só pra gente ganhar tempo, mas você anote aí no seu material. Aqui eu tenho a ideia do 3TH e aqui eu tenho a ideia da ração. Essa galera toda é insuscetível, ó, os insuscetíveis de graça e anistia, os imprescritíveis, eles se juntam aqui nos inafiançáveis. Tá certo? Onde é que eu encontro a tortura, professora? Eu encontro a tortura como sendo insuscetível de graça e anistia. Eu encontro a tortura como sendo inafiançável, mas a tortura não é imprescritível, ela prescreve. Maravilha. Beleza. Então, com esse gabarito da nossa terceira questão, letra B. E vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 4. Olha o que é dito na questão de número 4. Seguinte. Se um policial rodoviário federal, com o objetivo de obter confissão de uma pessoa que tenha sido flagrada cometendo infração, pratica intencionalmente algum ato para causar sofrimento mental a essa pessoa, essa conduta poderá ser caracterizada como tortura. E aí, será que a quarta questão está certa ou está errada? Você já viu que cometerá o crime de tortura tanto aquele agente que causar um intenso sofrimento físico, como o mental. Quarta questão tá corretinha, não é? Sem muita dificuldade, porque nós já vimos isso daqui desde o bloco anterior. Então, vamos para mais uma. Vamos ver a questão de número 5, o que é que ela vem falar para a gente. Quinta questão diz o seguinte. Conforme a lei de tortura, marque a alternativa correta. Letra A.
Não há previsão de pena para quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática ou ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Vamos voltar para a letra da lei. Pega a sua lei no artigo 1º, parágrafo 1º e olha o que é que ela vai dizer. Ó, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, existe ou não existe essa previsão que você está submetendo aquela pessoa presa àquele sofrimento mental, aquele sofrimento físico por intermédio de prática de ato não previsto em lei? Claro que constitui crime de tortura. E é importante ainda que você destaque, se você está com a sua lei aberta aí, que, se você observou a letra da lei, esse parágrafo 1º, eu não tenho qualquer finalidade, como eu havia dito a você, nas hipóteses de tortura castigo, de tortura crime, não é? Aqui não existe um objetivo, você apenas está torturando aquela pessoa presa, não tem qualquer finalidade, é porque você quer. Então, vamos voltar aqui para a questão. Vamos voltar para a questão. Letra A diz que não há previsão, tá errada. E a letra B, professora? A letra B diz o seguinte, a letra B fala assim, ó, o crime de tortura é inafiançável. E aí, será que o crime de tortura é inafiançável, professora? O crime de tortura, ele não admite fiança, né? O crime de tortura, ele não admite fiança, então ele é inafiançável. Letra C. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena. Ó, peraí, né? Peraí, por quê? Nessa questão aqui, tá nítido o quê? 2 gabaritos, não é isso? A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena. Tá certa. Agora a letra B diz que o crime de tortura é inafiançável. Também tá correta. Vamos fazer assim. Para não existir aqui divergência no nosso material, vai ser mais fácil trocar o quê? Você marca a letra C e você tira. Imagina que aí tem dizendo que o crime de tortura ele é afiançável. Aí torna a letra B errada, tá certo? Só pra gente não perder aqui a questão tendo 2 gabaritos. Então, a lei de tortura, o crime de tortura, ele é inafiançável. Vamos ver a letra D. Diminui-se a pena se o crime é cometido por agente público. Diminui-se, não aumenta-se a pena. A pena vai aumentar e não diminuir, de 1/6 a 1/3. E a letra E. Aquele que se omite em face à conduta descrita na lei, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, não incorre em pena? Vimos lá no início do nosso bloco. Claro que eu tenho pena. Aqui a tortura omissiva, eu tenho pena de detenção de 1 a 4 anos. Letra C é o nosso gabarito. Lembre de ajeitar aqui a letra B, tá certo? Para não ficar batendo aí na hora de estudar, vendo que tem 2 gabaritos. Vamos para mais uma? Vamos para a questãozinha de número 6. Ó, questão de número 6 fala o seguinte. A lei de crime de tortura, ao prever sua incidência... A lei de crime de tortura, ao prever sua incidência mesmo sobre crimes que tenham sido cometidos fora do território nacional, estabelece hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Professor, o que é isso? Eu nunca vi isso daí, vai ver agora. Pega a tua letra de lei, acompanha comigo o artigo 2º. Diz o seguinte, ó. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Você vai prestar aqui atenção no negócio facinho comigo, mas você vai anotar, tá certo? Você vai anotar. Ó, se eu tenho a ideia, que linha maravilhosa, se eu tenho a ideia de um crime que não foi praticado no território nacional, tá certo? Se eu tenho a ideia do cometimento de um crime de tortura que não foi praticado no território nacional, eu vou chamar isso daí de extraterritorialidade, que é a possibilidade de aplicar o quê? A lei de tortura a um crime cometido fora do território nacional. Só que você vai prestar atenção em mais um detalhe no parágrafo 2º, que é o seguinte, no artigo 2º, que é o seguinte, sendo a vítima brasileira, ou seja, aqui
o artigo 2º, parágrafo 2º, o artigo 2º traz a ideia da vítima brasileira ou estando sob jurisdição do Brasil, não é isso? Então, ó, o artigo 2º traz essa hipótese, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Beleza. Olha como é que isso aqui pode cair na sua prova. Você já sabe que eu tenho a possibilidade da extraterritorialidade. Bancas, como você está vendo aí, como a CESP, ainda vão além e falam o seguinte: essa extraterritorialidade, ela é incondicionada. Geralmente, esse detalhe de ser incondicionado ou não, não é cobrado. Mas, se for cobrado, você já vê que eu tenho uma questãozinha da CESP que cobra isso. Geralmente, só cobra perguntando se existe a possibilidade da lei brasileira ser aplicada a um crime cometido fora do Brasil. E você vai dizer que sim. Então, vamos voltar aqui para a questão. Nesse caso, sexta questão, você marca que ela tá perfeitinha. Vamos para a nossa última questãozinha, questão de número 7. Vai falar o seguinte: olha a questão de número 7, como ela é fácil. Diz assim, ó. Constitui-se crime de tortura, letra A. Privar a liberdade de alguém durante a ação de subtrair seu patrimônio mediante grave ameaça. Não, isso aqui não vai ser tortura, né? Isso aqui não tem a ideia de tortura. Eu tenho a ideia da violência imprópria, não é? Que pode configurar aí o roubo, o furto, não tem nada a ver com tortura. Letra B. Constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico em razão da discriminação racial. Professora, não é só isso, está incompleto. Está incompleta, mas ele pergunta quando pode constituir. Ele não está dizendo que apenas isso aqui é tortura. Se você abrir seu artigo 1º, inciso 1, a linha C, você vai ver o conceito de tortura discriminatória. Letra B. Praticar o tráfico de pessoas com fim de exploração sexual de adolescente para outro país. Isso aqui não tem nada a ver com tortura. Letra D. Privar alguém de sua liberdade mediante cárcere privado, sem contato com seus familiares. Não é tortura. E a letra E. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, submetendo-o a trabalho forçado ou jornada exaustiva. Nada tem a ver com tortura. Então, você vai pegar a sua 7ª questão, bonitinho aí, marcar o gabarito, letra B. Com isso, nós encerramos mais um bloco. Consequentemente, finalizamos a nossa lei de tortura. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima. Valeu! O que você está esperando para ser o objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50.000 oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.